O documentário Notícias de uma Guerra Particular foi elaborado no ano de 1997 e 1998 e retrata a dura realidade dos moradores de Santa Marta, no Rio de Janeiro. Enfim, evidencia a convivência dos moradores com os traficantes que lutam diariamente com a Polícia da Guerra do Tráfico. Oi, eu sou o Pedro. Oi, eu sou a Ana. E nós vamos dissertar sobre notícias de uma guerra particular. Bom, com os dados disponibilizados pela polícia e com os relatos dos moradores, fica evidente que o principal motivo para eles estarem nessa favela é a falta de oportunidade durante a vida, como a falta de educação, de emprego e de uma vida digna. Outro motivo para eles estarem morando nessa situação é que se eles estivessem num emprego ofertado pelas empresas, eles iriam ganhar R$150 por semana, sendo o que é um salário mínimo na época, sendo que pelo tráfico eles ganham R$300 por semana. E dessa forma, a gente vê a deficiência do poder público de poder sanar essas dificuldades, já que eles não dão a educação necessária para as crianças e para elas terem um futuro mais digno. A partir disso, a gente começa a ter uma relação entre os moradores e os traficantes, já que os moradores se sentem muito mais seguros, né, com os traficantes, já que dessa forma os policiais não são tão agressivos quando entram na favela. Assim também a gente consegue ver que é dessa forma, como o Pedro falou, nessa confiança que os moradores começam a ter nos traficantes, é que os traficantes eles começam a ter mais superioridade do que um policial dentro da favela, porque os moradores eles respeitam mais os traficantes do que os policiais, visto que os traficantes eles conseguem dar uma vida muito mais digna para os moradores do que o poder público. Porque a partir do momento em que os moradores eles precisam das necessidades básicas, como alimentação, higiene, eles recorrem aos traficantes que facilmente conseguem essas coisas na rua para eles. Diferente do poder público, que até hoje não consegue dar uma vida digna aos moradores da favela. E é evidente que a relação entre o morador e o traficante é ocasionada pela falta de políticas públicas, já que, impulsionado pelos moradores a pedirem ajuda aos traficantes, como remédios, artigos de casa, como, por exemplo, objetos para limpeza, que é tão difícil de se encontrar e tão difícil de conseguir com o salário que eles têm, acaba tendo essa relação de cuidado, até, de certa forma, mas tudo sobrecoberto com uma grande violência, já que, como relatado no documentário, quando os traficantes têm de colocar alguma lição em algum morador, por um jeito muito violento. Então, assim fica nítido o respeito que eles têm. E também, é claro que não é todos que moram naquela situação que gostam dessa situação que eles passam, dessa guerra diária que acontece nas favelas, entre as próprias quadrilhas e entre os traficantes e a polícia. Inclusive, no documentário, a dona Janete, que é uma moradora do morro, ela é entrevistada e ela fala que a partir de quando começou o tráfico a ser muito evidente nas favelas, as polícias elas começaram a entrar com medo na favela. Então, elas não começaram mais a entrar e meter o pé na casa, e começaram a recuar um pouco. Então, para os moradores do bem, isso foi uma coisa muito ótima, porque no final das contas, até os moradores do bem eram muito afetados com isso. Eles pegavam, se tinha uma televisão de qualidade boa, eles não queriam saber nota fiscal, não queriam saber a providência disso, eles já pegavam e recolhiam, mesmo que aquilo tinha sido comprado com um dinheiro digno, um dinheiro limpo, eles pegavam. Então, com o tráfico, para alguns moradores, isso também foi bom. E outro tema que a gente pode debater sobre esse documentário é as deficiências na ação policial. Porque, como a gente diz, a ação policial ainda tem muitos problemas, como a gente pode ver até na favela, principalmente, ali que acontece é o centro de toda a guerra civil que está acontecendo no país. E como o poder público não é capaz de realizar medidas que acabem com a criminalidade, cabe à polícia interferir para tentar fazer com que essa disputa acabe. Porém, como o ex-capitão do BOPE, que é entrevistado nesse documentário, do Rio de Janeiro, ele fala: o único segmento do poder do Estado que vai ao morro é a polícia, mas só a polícia não resolve, já que os traficantes conseguem armas cada vez mais poderosas, que nem a polícia tem acesso,
E muitos policiais acabam indo para a criminalidade, como milícias, e acabam até ajudando os traficantes a conseguir armas e outros objetos que tanto causam mal para a sociedade. E assim fica ainda mais evidente que o que mais impede o fim da criminalidade no nosso país é a corrupção policial. Porque as milícias que elas estão espalhadas em nosso país, elas são acobertadas pelo dinheiro que é entregue pelos traficantes aos policiais. Então, como é que tu vai denunciar isso se tu corre o risco de morte, por exemplo, se tem dinheiro envolvido? E às vezes também tem um dinheiro que ele é vindo de pessoas que estão diretamente ligadas à estrutura governamental do nosso país. Não é só os policiais também. Até porque, se não fosse assim, o nosso governo ele poderia muito bem tomar ações muito mais extremas para que essa criminalidade fosse extinta em nosso país. Contudo, o que a gente pode tirar desse documentário é que é necessário urgentemente um melhor treinamento aos policiais, mais eficientes. Assim, como realizar a conferência dos materiais bélicos do batalhão, pois, como é relatado no documentário, não adianta a polícia entrar no morro como um revólver 38 se os bandidos a recebem de pistola 40, o que é um risco de morte até para os policiais, sempre, para todos que estão envolvidos nisso, e os policiais às vezes não sabem se vão voltar para casa, se vão morrer no morro. E outra situação que acontece muito nos morros é a morte de crianças, de meninos até jovens, pelos policiais. Já que os policiais acabam com a violência policial, levam os meninos para o morro e deixam as mães totalmente assustadas, sem saber onde estão as crianças, onde estão os meninos. E acaba gerando um tumulto muito grande dentro da favela. Com 1.245 óbitos, o estado do Rio de Janeiro liderou as mortes por violência policial no país em 2020. E cerca de 86% dessas mortes foram de pessoas negras, mesmo apenas 51,7% da população do estado do Rio de Janeiro se considerar negra. Esse dado é alarmante quando a gente se considera que apenas 1,7% das operações policiais são eficientes, segundo dados da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Esse racismo estrutural exemplifica a forma como a polícia é treinada para agir na favela, diferente das outras situações sociais em que a polícia é necessária. Até porque os meninos que moram na favela e que entram para esse mundo do tráfico, geralmente, como é citado no documentário alguns exemplos, eles começam nessa vida a partir dos 11 anos. Então, assim, é uma idade em que é uma criança saindo da criança e indo para a adolescência. Então, é uma idade de muita conturbação. E é uma idade que, nessa situação, a pessoa ela tem uma responsabilidade enorme. É citado um exemplo no documentário em que um menino matou pela primeira vez aos 11 anos. E ele fala que se ele precisar, ele vai matar de novo. E a maior oportunidade dele, da vida, seria matar um policial. Então, assim, é uma situação muito conturbada. E também, mesmo que esse menino ele faça essas coisas, que ele tenha essa vida, essa rotina, esse menino ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem uma família ao redor dele que muitas vezes tenta tirar ele dessa vida e que se preocupa com ele. Então, por mais que faça coisa errada, no morro ainda tem muitas realidades e muita coisa envolvida por trás disso. E os jovens que vivem na favela já são ensinados que os policiais são ruins. Então você está sendo colocado numa situação humilhante, como a gente consegue ver no próprio documentário, nas casas de menor infrator. Para eles é uma humilhação estar naquela situação. Então isso acaba desencadeando cada vez mais raiva e cada vez mais atos violentos contra os policiais. Então, como essa situação se encontra atualmente? Analisando o documentário que foi feito no ano de 1998, muita coisa abordada ainda é vivenciada atualmente, mesmo que os anos tenham se passado. Sendo necessário que sejam feitas novas medidas de atendimento básico à população, principalmente no que tange às oportunidades para os jovens.